Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é Fernando Bressan e com mais um vídeo de conteúdo para vocês, esse vídeo em especial de troca de experiências, de técnicas que eu vivo e vivi nos meus anos de experiência e quero passar para vocês, para a gente abrir um diálogo. Seria muito legal que esse vídeo, que esse tema gerasse comentário para a gente poder discutir, para a gente poder avaliar e sempre chegar numa, numa resposta mais ampla, numa realidade que a gente possa utilizar nas propriedades rurais e com os técnicos aí. Deixa eu mostrar para vocês. Essa semana eu fiz uma postagem no meu Instagram, Facebook, nas minhas mídias sociais sobre formação de pastagens, erros básicos e alguma coisa nesse sentido. O título da postagem era Plantas daninhas em pastagem de primeiro ano, que é uma premissa. Eu ouvia isso do meu avô e do meu pai, que esse pasto está muito sujo, a gente vai reformar que ele vai ficar limpo, que ele vai ficar tranquilo depois de 2, 3 anos. E nessa postagem, se vocês tiverem curiosidade, é só ir no meu Instagram que vai ter as fotos lá do meu amigo Amarildo. Mostrava uma pastagem que não tinha um ano ainda. Ela é uma pastagem nova, você via pelo visual do pasto e também relatos, né, do produtor. A gente tem a data de formação dessa área e via um excesso muito grande de planta daninha, uma infestação moderada já, que chamava a atenção de planta daninha. Então, assim, é possível um pasto de primeiro ano, uma formação nova, bem feita, preparada, ser acometida por plantas daninhas, ser acometida por malezas. E sim, de acordo com as fotos que a gente viu, eu não vou apresentar as fotos nesses vídeos. Se você quiser, eu vou deixar, acho que o link da minha postagem, ou vá no meu Instagram ou Facebook, que lá tem as fotos. Ela é recente, é dessa semana ainda. Lógico, o vídeo, se você vê em outro momento, você procura lá no meu histórico de postagem, que eu vou estar disponibilizando, que eu disponibilizei essas fotos. Então, diante desse cenário, meu amigo Amarildo, né, que ele tem uma empresa de consultoria, Suporte Agro, ele mandou, falou: Fernando, é possível, cara, difícil, né? Por que acontece isso? A gente sempre conversa de como orientar o produtor, de como orientar o cliente ou quem tá produzindo a ser o mais eficiente, a ser o mais assertivo possível. E nós sabemos que é prejuízo uma pastagem de um ano em que houve investimento de gradagem, dessecação, adubação, uma semente, e ele ter que já no primeiro ano, ou de uma safra para outra, ter que fazer o controle de pragas. Então, nessa postagem eu levantei 3 pontos que eu acho principais, ou que eu sei que depois vieram me comentar aqui de outros pontos. Eu sei que a gente pode levantar 6, 7, 8 pontos a se discutir em cima desse tema, mas na postagem, no meu texto, que eu até vou deixar o texto aqui no link no comentário desse vídeo, na descrição, 3 pontos que eu acho que são principais no meu entendimento, na minha experiência em campo, que foram esses 3, são forrageiras mal adaptadas, alta pressão de pastejo e desrespeito à fisiologia da planta. Eu levanto esses pontos, tem um motivo, eu vou explicar no final por que eu levanto, eu até falo no meu texto. Então, assim, vamos falar agora, eu até fiz umas marcações aqui de o que falar em cada um, para a gente depois abrir, porque eu acho um ponto macro principal que eu acho que leva a esses outros 3 e mais alguns. Então vamos lá. Forrageiras mal adaptadas. Como assim, Fernando? Tem forrageira adaptada? Eu consigo mudar, ou dependendo do que eu for utilizar, eu consigo adaptar essa forrageira ao meu pasto, à minha propriedade? Sim, existe, porque é uma engenharia reversa, na minha opinião. Primeiro você pensa na área que você tem,
na finalidade daquela área que você tem, para que você vai utilizar, para depois chegar na forrageira. Às vezes você está escolhendo uma forrageira altamente produtiva, campeã de produção de matéria seca, produção de proteína, só que ela não está adaptada ao tipo de animal que você vai estar utilizando nessa pastagem. Por exemplo, você tem uma maternidade, que aquele pasto é exclusivo para a maternidade, então você precisa curar esse bezerro, visualizar esse bezerro quando nasce, ter um manejo com esse bezerro sempre. Você não vai, por exemplo, plantar um pânico que tem de 1,5 m, 1,80 m, 70 centímetros de altura. Então, assim, você está pegando um melhor pasto, mais produtivo, que tem um melhor desempenho, alta proteína, top de tudo, só que você vai estar utilizando para uma maternidade em que você só vai ter transtornos e não vai ter sucesso. E muitos clientes que eu atendi, que no pós-venda, onde alguns consultores vendiam a semente, uma variedade errada, ele ia reclamando que aquele pasto está errado, só que não é a pastagem que estava mal formada, o tipo de pasto não era adequado àquela finalidade que ele tinha. Então a gente não tem como fazer, como dizia meu pai, o pasto depois de formado você não tem como fazer, você tem que utilizar, às vezes trocar, assim, não vou aumentar nesses pontos, mas sim, uma forrageira mal adaptada pode ser o insucesso da sua formação, certo? Não necessariamente vai lhe gerar maleza, vai lhe gerar plantas daninhas, mas vai gerar, um fator de sucesso a adaptação dessa forrageira à espécie animal, à categoria, a qual período do ano que você vai utilizar. O segundo ponto, alta pressão de pastejo. Por exemplo, isso me arremete à capacidade de suporte. Então, eu tenho um pasto que eu sei que ele vai me fornecer alimento para 80 cabeças, só que o meu lote eu tinha planejado, quer dizer, eu tinha sabido que esse meu lote seria em média de 100, 120. Então eu vou estar com 20, 40 cabeças a mais, consumindo aquela forragem, consumindo aquela planta, em decorrência do suporte dela. Então, consequentemente, eu vou ter um super pastejo, eu vou exaurir essa forrageira, eu vou consumir com certeza abaixo do ponto, eu vou consumir em excesso, e com isso ela vai me desgastar o solo, que vai exaurir o solo com os nutrientes, que ela vai estar sempre crescendo e sempre sendo consumida, não usando fotossíntese, que ela não tem área foliar necessária para ter um bom desempenho de fotossíntese. Então, assim, essa alta capacidade, esse alto consumo, esse número demasiado, mal calculado de animais consumindo essa pastagem, vai colocar ela a um ponto que depois de 6 meses, 8 meses, 1 ano, ela vai estar totalmente desgastada, deixando brechas, lacunas para crescer maleza, para crescer ervas daninhas, para crescer plantas indesejadas que vão te gerar um custo com herbicida, com controle mecânico. Então, assim, essa alta pressão, esse mau cálculo de qual forrageira eu vou usar, de quantos animais eu tenho para alimentar, de quanta área que eu tenho disponível para alimentar. Então, assim, muitos podem dizer, Fernando, mas as pessoas podem diminuir o lote, podem adequar o lote. Às vezes, e juro por vocês, não é 1, nem 2, nem 3 clientes que eu já visitei que aquele pasto que ele está formando nesse ano é a salvação dele para o inverno, é a salvação dele para daqui 3, 4 meses. Então ele não tem mais aonde colocar, tinha aquele pasto disponível, então assim, ele não consegue, ele acha que, ok, mesmo eu super pastejando, eu tendo isso, vai ser o meu ponto de sucesso, vai me desafogar. Às vezes ele tem outras estratégias para poder alimentar os animais ou parte dos animais e vender outra parte. Tem várias coisas para fazer, mas ele tem que estar ciente que aquilo lá, aquele investimento que ele está tendo de formação, não vai ter retorno.
E voltando aqui no segundo vídeo, o vídeo ficou longo e eu não consegui colocar em um vídeo só aqui no IGTV. Mas agora vamos falar então assim, ele não vai ter. E vamos agora ao último ponto, que eu julgo primordial, ou que me chama atenção visitando alguns clientes ou vários clientes na minha experiência que eu tenho em campo como consultor, assistente e tudo mais, que é o desrespeito à fisiologia da planta. Eu me formei em zootecnia em 2006 e agronomia agora mais recente, em 2017. E conto para vocês, eu pesquisando, eu sei, eu não tenho certeza da idade, mas a altura de entrada e saída dos animais eu escuto desde quando eu fazia alguns treinamentos na adolescência, que o meu pai era gerente de propriedade rural. Então, assim, eu escuto falar de altura de pastejo, de altura de entrada, altura de saída, no mínimo há 20 anos. E lhe conto que hoje, 2020, aqui estamos no mês de abril, estamos no mês de abril. Ainda você visita cliente que não respeita a altura de entrada, a altura de saída. Muitas vezes não tem nem conhecimento do porquê. Ok, ele pode saber que tem, mas uma vez você tendo a informação, quando você entende, compreende e lhe explicam de uma forma didática por que fazer aquilo, com certeza ele vai pensar e vai tomar a melhor decisão para ele, e ele vai utilizar. Assim, muitas pessoas sabem de que existe, você vê no manual de todas as empresas hoje de semente, de pastagem, existe lá aquela tabelinha tradicional de entrada e saída, mas a pessoa folheia aquilo lá e não usa como técnica. E é um dos principais pontos de sucesso que eu vejo por aí em propriedades rurais. As pessoas não respeitam a altura de entrada e a altura de saída. Com os meus professores, acho que em 2004, que eu tive fisiologia com o professor Nelson, eu entendo o porquê de ter uma altura de saída. Porque para a gente não comer a gema que o capim cresce, para ele gastar uma energia menor que se ele fosse lançar uma outra folha da base, tem toda uma teoria. Então nós, como técnicos, conseguimos ter uma didática mais acadêmica, mas acho que a gente tem que passar para o nosso cliente, para o proprietário rural, para o administrador, para o gerente, para o capataz, o porquê, para ele não achar que é só bonito, que é só uma mania, que é uma técnica que não tem um fundamento lógico. Então, assim, muitas das falhas que eu vejo no campo é de assistentes, assessores, vendedores não explicarem profundamente. Você mandar ele olhar aquela tabela e falar, faça isso porque é o certo, eu acho que não é certo. Eu acho que sempre procura explicar, procura abrir o computador, mostrar uma tela, ou fazer um desenho no papel da planta, explicar por quê, falar que ela come energia, tem todo um embasamento que você consegue chamar a atenção daquela pessoa, que ela vai gerar um pensamento, depois um entendimento e um raciocínio lógico, que beleza, eu vou fazer isso porque vai me beneficiar. Então, assim, eu sei que é uma técnica, falo milenar, mas ainda hoje, pelo menos na região que eu atuo, que eu já atuei, inclusive fora do Brasil, com pecuária, ninguém leva tanto em consideração. E a gente sabe, como zootecnista, agrônomo, veterinário, que uma planta que não se respeita a altura de pastejo, ela é uma planta fadada a morrer, porque fisiologicamente ela vai ser desafiada sempre. Ela vai vencer nos primeiros períodos, mas a gente sabe que uma hora ela vai se entregar, ou o solo não vai ter nutriente, ou algum fator ou outro. Então, assim, sim, você técnico, você que trabalha em propriedade rural, atende produtor rural, trabalha com pastagem, eu acho que a sua função didática, como devia ser um juramento, você proporcionar a esse cliente um entendimento melhor
daquilo que ele vai estar usando, daquilo que ele vai estar consumindo, otimizando com isso o custo dessa formação, o custo dessa pastagem, usando por mais tempo. Tem todos os benefícios que a gente sabe, tem naquelas cartilhas, a gente aprendeu na sala de aula. Então, assim, juntando esses 3 fatores que eu apresentei no meu artigo, não, na minha publicação e nesse vídeo, todos eles são planejáveis, todos eles são decisões que você pode tomar previamente que vão te levar ao sucesso. Então, o ano passado eu ministrei alguns treinamentos em revendas e produtores e no começo do ano passado me deu esse estalo, né? Eu ando estudando muito liderança, planejamento, essas coisas, e percebi que os fatores de insucesso numa formação de pastagem, os fatores de dor, que aquele produtor sempre reclamava, que ele sempre tinha algum ponto que ele não estava contente, era por falta de planejamento, certo? Eu acho que é a principal atitude de você vai formar uma pastagem, você vai fazer alguma coisa na sua pastagem, eu vou reformar. Sem o planejamento, com certeza ele vai ter um insucesso. Muito difícil os casos que eu atendi, em que ele estava tudo planejadinho, que ele estava tudo ali equalizado. Então, assim, e quando você fala, nas palestras que eu dou, quando você fala em planejamento, como são geralmente para produtores ou revenda, mais para produtores, inclusive, eles falam, puxa, planejamento, eu vou ter que fazer um curso, eu vou ter que ter uma planilha, eu vou ter que ter alguma ferramenta elaborada, alguma coisa mágica que vai me... Além de eu não entender como fazer, vai me gerar um custo. Então eu fiz para vocês aqui no caderno rápido, antes de gravar esse vídeo. Isso que eu fiz aí é um esquema de planejamento. Feito num caderno básico, uma folha, ou 2, depois você vai anotar dependendo do que você for fazer. É basicamente isso. É você colocar no papel, eu faço que é você fazer uma engenharia reversa. É você colocar no papel tudo aquilo que você vai necessitar de insumo e todas as operações que vão ser necessárias, cronologicamente. Então, você vê o pasto verde, formado, bonito, então vamos fazer uma engenharia reversa. Como é? Eu vou ter que ter os insumos necessários para aquele pasto ser plantado. Eu vou ter que ter as operações necessárias, as fases desse plantio. Então aí vocês podem ver, não sei se está dando para ver no vídeo, eu posso até deixar essa foto também na descrição. Tem lá insumos. Por favor, não se atentem em dosagens e tipo de produtos. Isso aqui varia de acordo com a análise de solo, de acordo com a região, de acordo com o cliente. Mas eu coloquei, por exemplo, super simples, um WG, um herbicida, que é usado para dessecação. Eu gosto de fazer uma dessecação antes de gradear. Uma semente, óleo diesel, que eu acho que é interessante entrar no custo. Você não vai botar o custo operacional, mas pelo menos você coloca o custo do óleo diesel que você vai utilizar. E uma ureia, pensando na primeira cobertura. Então, por exemplo, nesse cronograma eu coloquei aqui, de abril a maio eu faço a cotação. Por quê? Olha como é economicamente viável você fazer um planejamento antecipado. Eu consigo abril, maio, que você já está ali na safrinha, já acabando, colheita, dependendo da região. Então você tem revenda, cooperativa, com níveis de preços mais baratos, mais baixos, historicamente, teoricamente. Então, pelo que a gente anda em média, você consegue uns 20% a menos de preço se você cotar e fechar, comprar nessa entre safra. Então, em abril e maio você já vai ter visualizado a sua pastagem que você vai necessitar lá em janeiro, fevereiro, março. Então você vai saber, eu tenho 100 hectares, eu preciso de tanto de insumo. Então você, com essa informação, em abril, maio, você consegue já
abrir uma cotação, fazer o seu custo, porque você vai ter um preço de entre safra e eu tenho certeza que você vai conseguir um preço melhor e você não precisa retirar de imediato, você pode retirar futuro. Acho que a maioria, todas as empresas estão fazendo hoje para retirar futuro. Então você vai conseguir, só aí você vai reduzir no mínimo, pelo que eu fiz uma conta e que eu ando acompanhando durante os anos, no mínimo 20% de redução de custo, porque o preço do insumo é o seu custo. E o cronograma, que você vai ter, por exemplo, em setembro, outubro eu faço a dessecação, em outubro mesmo eu faço uma gradagem, 2, eu deixo nivelado, em novembro, dezembro eu faço o plantio, eu faço uma outra gradagem, faço adubação de base, em março, abril eu vou ter o pasto formado para o primeiro pastejo. Então você consegue, olha só, você consegue identificar os animais que você vai poder utilizar nesse pasto, nesse período. Então, eu tenho 100 hectares, eu vou poder colocar 200 cabeças de boi, eu vou plantar um pânico. Ou eu tenho 100 hectares, eu vou ter um desmame que eu vou fazer lá maio, junho, julho, setembro, então eu vou usar esse pasto, eu uso para, sei lá, uma recria, depois eu vou ter ele para essa desmama. Você tendo esse planejamento, você vai conseguir fazer toda essa planificação, ter todo esse conhecimento prévio e antecipado. E, gente, eu sei que tem muitas pessoas vendo esse vídeo que falam, não, Fernando, mas eu me planejo, não, mas eu faço isso tem anos. Mas ok, você conhece a sua realidade. Eu conheço uma realidade um pouquinho maior, não é 100%, mas é maior. 80% das propriedades rurais, eu também já fui, eu trabalhei com pastagem e sementes fora do Brasil. 80% dos produtores, dos pecuaristas, dos agricultores que fazem pecuária, 80% não fazem o planejamento prévio do plantio. O agricultor, para o milho e para a soja, ele faz muito, mas quando fala em pastagem, acho que é o pior ainda, porque ele quase não se planeja para isso. Mas o pecuarista, 80% do pecuarista não faz o planejamento prévio de plantio de pasto. Eu posso afirmar isso, podem ter pessoas que são contrárias a mim, ok, mas na realidade geral do Brasil não fazem. E pessoal, olha o exemplo da foto, é uma folha de caderno. Eu poderia mostrar, igual eu pensei inicialmente, uma planilha do Excel, mas eu falei não, planilha do Excel ainda é elaborado, que você precisa ter um computador, saber usar o computador e saber usar o Excel. O caderno você precisa saber escrever, no mínimo escrever, quer dizer, no máximo escrever. E ter uma folha de pão, uma folha de saco de pão, ter um folder de propaganda que você pega no sinal de trânsito. Qualquer papel serve. E isso aqui, pessoal, é um planejamento que eu no mínimo vou ganhar 20% de redução de custo e que eu no mínimo eu vou ter um pasto mais acertado, um pasto adequado à minha necessidade e um pasto que eu vou ter com certeza uma maior longevidade. Se eu seguir as premissas básicas de um pasto longevo, de manejo de pastagem, de boas práticas de manejo de pastagem, eu vou ter um pasto mais duradouro, que eu vou conseguir utilizar ele de uma maneira por um maior período de tempo. Então eu tenho certeza disso. E o sucesso praticamente é garantido. Outras pessoas podem falar, poxa, Fernando, mas você depende de chuva. Ok, vamos cuidar do que temos, ação. Então, eu não consigo fazer chover. Ok, então vamos deixar a chuva de acordo com Deus, com sei lá qual é a sua crença, mas vamos fazer aquilo que nos compete. Porque se chover e eu for comprar e for formar e for manejar só depois que chover, eu vou comprar caro, vou ter um pasto atrasado,
vou ter um insucesso, com certeza. O balconista da revenda da cooperativa vai vender aquela variedade que tem disponível, porque se eu estou comprando depois de vendo, muitas pessoas já compraram, já retiraram, então não tem como escolher. Opção de escolha, às vezes, você não precisa. Não tem Marandu, só tem MG5. Cagou. Você não vai conseguir o seu sucesso só nessa troca. Duas braquiárias que é da água para o vinho. Então, assim, todo o benefício, eu queria passar nesse vídeo, todo o benefício se existe uma mensagem a passar nesse vídeo qual o benefício do planejamento. É uma forma simples, didática, que você consegue aplicar amanhã na sua formação que você já vai fazer agora nesse final de ano, nessa safra. Estamos em março, abril hoje, então assim, você consegue já se planejar e já correr atrás de preço. E esse é o meu recado. Por conta dos comentários dessa postagem, eu vou falar também dos outros fatores, eu vou fazer outro vídeo um pouco mais completo, que vai dar esse panorama dos outros fatores, mais 3, mais 4, eu não sei, eu estou ainda levantando do que eu vou falar. Mas essa mensagem, pessoal. Planejamento, baixo custo com alta eficiência. E deixe um comentário nesse vídeo, eu acho que o seu comentário é importante para mim saber qual a informação que eu estou passando, ou algum tema, alguma coisa que você não concorda. Vamos discutir, vamos conversar. Estou à disposição de todos, beleza? Um abraço do Fernando. Até mais.